Galhardo, cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel para o projeto Festival de Saberes Populares do Lajeado. O projeto Festival de Saberes Populares do Lajeado foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins e hoje a gente faz aí, disponibiliza 19 oficinas para você do Lajeado, um pacote com 19 oficinas. E você vai poder ver essas oficinas, rever em qualquer tempo, porque elas ficarão permanentemente aqui no canal e no blog do projeto. Falar de literatura de cordel é falar de uma arte popular, de uma cultura que brota diretamente do povo, sem precisar de sofisticação, sem precisar de burilamento, de lapidação. A literatura de cordel é muito espontânea, é aquela coisa, vai nascendo ali com toda aquela alegria e já vai sendo apresentada. Ela não fica guardada em gaveta como uma outra forma de poesia, aquela poesia mais sofisticada. Não. A literatura de cordel, ela é franca, ela é transparente, ela fala o que o povo sente. Ela não escolhe palavras para falar, não. Ela é bem orgânica, assim mesmo, é bem real. Esse tipo de literatura, esse tipo de forma poética de narrativa chegou no Brasil através de Portugal, porque não é brasileiro, não é nordestino, como muita gente pensa não, tá? A literatura de cordel é europeia e chegou até nós através dos portugueses, nossos colonizadores. Lá em Portugal, eles comercializavam os livretos de cordel assim, ó, eles esticavam o cordel na feira para poder colocar os livretinhos assim, expostos, para as pessoas escolherem qual que queriam comprar. E aí, por conta desse cordel, começaram a chamar de literatura de cordel, e foi exatamente com este nome que chegou para nós aqui. E o Nordeste recebeu tão bem esse tipo de literatura e a coisa se espalhou, o nordestino amou essa forma de fazer arte e a literatura de cordel pegou no Nordeste de uma forma tal que muita gente pensa que é nordestina, a literatura de cordel, e não é. É europeia, muito antiga. Então, aqui no Brasil, nós temos alguns expoentes da literatura de cordel. Nós temos alguns cordelistas que fizeram isso com muita propriedade, com muito acerto. Um patrono da literatura de cordel, assim, o representante maior, se chama Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros já morreu há muitos anos. Ele nasceu ainda no século XIX. Ele nasceu numa época que não tinha televisão, que as rádios eram poucas, os jornais também. E ainda assim ele conseguiu ficar famoso através da literatura de cordel. Ele conseguiu sobreviver com esse tipo de arte. Logo ele começou a crescer ali na sua expressão artística e resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, porque ele viu que lá no Nordeste não ia dar certo para ele. Então ele foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele conseguiu conseguiu uma prensa artesanal para imprimir os seus livretos de cordel e aí ele começou a comercializar, vender esses livros e viveu disso. Sobreviveu com a venda dos seus livretos de literatura de cordel. E ainda ajudou a família que tinha ficado lá no Ceará. Dizem que todos os anos, segundo os pesquisadores, todos os anos, no mês de dezembro, Leandro Gomes de Barros mandava lá para a sua cidade, para o seu pai, sua mãe, para sua família,
ele mandava um baú de madeira cheio de uns livretinhos desse tamanhozinho, dessa grossurinha aqui, assim, ó. Imagina o tanto que de desse que para encher o baú. Pois é, ele mandava todo ano no mês de dezembro. A família ia para a feira, vendia tudo em apenas 2 dias. E com a renda das vendas das histórias de cordel do Leandro Gomes de Barros, a família conseguia se manter o ano inteiro, porque aplicava uma parte na lavoura e a outra parte comprava os gêneros que a lavoura não dava. E assim eles se mantinham até o próximo Natal, quando o Leandro Gomes de Barros mandava outro baú de livretos de literatura de cordel. Olha que coisa bonita. Porque se hoje é difícil viver de literatura, imagina naquele tempo viver de literatura de cordel. Né? Pois é, deu certo. Então, Leandro Gomes de Barros é tido como patrono da literatura de cordel do Brasil. O dia do aniversário dele, que é 19 de novembro, é comemorado o dia do cordelista no Brasil, o dia da literatura de cordel brasileiro, no Brasil. Então, Leandro Gomes de Barros, você pode pesquisar um pouco mais, tá bem aí no Google, se você se interessa, faça uma pesquisa. Mas você pode conhecer também, aproveitar que você já está aí, e pesquisar sobre Patativa do Assaré. Patativa do Assaré é um dos maiores representantes do cordel no Brasil. Ele nasceu mais ou menos quando Leandro Gomes de Barros estava morrendo. Então ele é de outros tempos. No tempo dele já tinha muito rádio, já tinha até televisão. Já no finalzinho da vida, a internet já tinha chegado. Então a obra do Patativa do Assaré foi mais divulgada, foi mais difundida e ganhou o mundo, é muito mais conhecida do que a de Leandro Gomes de Barros, exatamente por causa da época que eles viveram. Todos os dois viveram muito, todos os dois morreram nonagenários, morreram com mais de 90 anos, só que viveram em épocas diferentes. São mais de 80 anos de diferença entre um e o outro. Então imagina quanta coisa é alterada numa sociedade de 80 anos. Se a gente parar, por exemplo, para comparar agora. A década de 50, nossa, como era diferente dos dias atuais. A década de 60, a década de 70, a década de 80, tudo muito diferente de hoje. Então quanta mudança é possível no espaço desse, no lapso de tempo de 80 anos. Quer dizer, a diferença é grande, Então, o Patativa do Assaré teve a sorte de viver numa época onde ele conseguiu ser mais divulgado e assim ele se tornou muito mais famoso do que o nosso próprio patrão, Leandro Gomes de Barros. Porque hoje o brasileiro pensa que Patativa do Assaré que é o patrono, o mundo pensa que Patativa do Assaré foi que inventou a literatura de cordel. Muita gente pensa, de tão famoso que ele ficou. E quem que é esse Patativa do Assaré? Ah, vou contar para você. Patativa do Assaré nasceu lá no Ceará também. Ceará é um celeiro de cordelista. O Nordeste é um celeiro de cordelista. Então, o Patativa do Assaré nasceu numa cidadezinha pequenininha chamada Assaré. Quando ele tinha 6 anos, o pai dele morreu e ele, numa família muito pobre, teve já que ajudar a mãe, quase não foi na escola, coitado. Ele trabalhava no cabo da enxada para ajudar a mãe e a família. Ele não tinha tempo de escrever os negócios dele, as histórias de cordel dele em lápis, de papel. Não. É tudo na cabeça. Anotado aqui, ó. Aqui ele criava, aqui ele inventava, aqui ele anotava. Entendeu? E o Patativa do Assaré, desde os 12 anos de idade, ele já começou
final de semana, quando ele não estava trabalhando na enxada, ele ia para as feiras vender as histórias dele, contar as histórias dele. E pro povo dar dinheiro, né? Da galera gorjeta. E ele foi ficando famoso. Ele não tinha esse nome, não. Ele foi ficando famoso e ele contava essas histórias de uma forma tão bonita, que parecia um pássaro cantando. Um pássaro, uma patativa. Patativa é um pássaro canoro. Assaré é a cidade que esse menino danado nasceu. Então, ele ganhou o apelido de Patativa do Assaré, porque ele contava os causos dele como se ele estivesse cantando, como se fosse um pássaro cantador. E era um pássaro lá da cidade de Assaré. Então, Patativa do Assaré. E o apelido pegou. E foi com esse apelido de Patativa do Assaré que ele ganhou o mundo e ficou conhecido. Alguém um dia passou, alguém tinha dinheiro, viu Patativa contando suas histórias, se encantou e falou, vamos publicar um livro. Patrocinou o Patativa e esse livro fica famoso. E o Patativa ficou muito mais conhecido do que ele já era. A internet chegou, a televisão chegou primeiro e foi divulgando Patativa, depois a internet chegou. Gente, esse Patativa ficou mais famoso do que notas de R$2. Se você for aí no Google e colocar Patativa do Assaré no YouTube, você vai ouvir a voz dele. Você vai ouvir a voz de um dos maiores cordelistas da humanidade. Faça isso. Veja aí o nosso querido Patativa do Assaré. Ele já morreu, mas está presente entre nós. Salve, Patativa! Obrigada por tudo. Porque ele está bem aqui, os versos dele estão aqui. A influência do Patativa do Assaré está em todos os cordelistas das novas gerações. E graças a ele, hoje o cordel tem um lugar de destaque muito maior do que antes. Então, ele escreveu coisas assim tão lindas que, por exemplo, o seu doutor, o Fagner musicou. O Fagner fez uma das melhores canções da nossa música popular brasileira, virou um clássico. Você pode também conferir aí no YouTube. Vaca, Estrela e Boi Fubá. É do seu doutor, me dá licença. É do Patativa do Assaré. É lindo. E aí você confere o próprio Patativa contando essa história, falando esses versos, tem aí no YouTube também. Tá. Então a gente falou de dois grandes cordelistas do Brasil. E do Tocantins? Quem são os grandes cordelistas tocantinenses? Temos grandes cordelistas. Você já viu falar do Júnior Brasil? Júnior Brasil é um cordelista que mora aqui em Palmas, é bem famoso. Você já viu falar do Genival Nicolau? Todos esses livros aqui são do Genival Nicolau. Ele mora em Paraíso do Tocantins. Ele é da Academia de Letras de Paraíso do Tocantins. Ele escreveu muitas, ele foi guia de cego quando ele era criança, guia de cordelista. Porque no Nordeste tem uma tradição, agora já não tem mais, já teve a Previdência, eles não precisam mais disso para sobreviver. Mas antigamente os cegos do Nordeste precisavam da ajuda da comunidade para sobreviver, né? Para se manter, a comunidade dava alimentos. E então todos os dias cedinho o cego saía de casa em casa pedindo ajuda, pedindo os alimentos. Mas o cego é cego, ele não consegue andar sem alguém. Então ele precisava de um menino para guiá-lo, o que a gente chamava de guia de cego. Então o cego pegava um pauzinho, uma varinhazinha assim, ele segurava numa ponta e o menino na outra, o menino ia na frente puxando ele, guiando ele. Então esse era o guia de cego. Então esse menino era um cuidador, né, desse cego. E o cego saía todo dia cedinho para recolher os alimentos nas casas da comunidade onde ele morava.
As pessoas levavam os alimentos e ele agradecia em forma de cordel, em linguagem de cordel, geralmente numa cantoria, uma coisa linda. É uma tradição no Nordeste. Eu conheci muitos cegos cordelistas, pedintes, que a comunidade mantinha. Então, o Genival Nicolau foi guia de cego. Ele foi um desses meninos que puxava a varinha do cego, enquanto o cego passava pelas casas, recolhendo alimentos e agradecendo em cantoria de cordel. E assim o Genival Nicolau aprendeu também a produzir as suas histórias. Ele se tornou um cordelista a partir da sua seu convívio com os cegos cordelistas lá no Nordeste. Olha que riqueza. Então, o Genival Nicolau é patrimônio cultural do Tocantins. Ele está bem aqui em Paraíso. Se você é daí de Paraíso, vai aí para Paraíso, aproveita e conheça o Genival. Ele já está bem velhinho, ele tem Alzheimer, mas vale a pena conhecê-lo porque é um personagem importante da nossa história literária aqui no Tocantins. O que a gente tem aqui do Genival Nicolau? De Ararapina ao Crato, o Cabo Cambembe, crônicas e poemas, Luiz Gonzaga, 100 anos de histórias, as desventuras do mulato. Tem muito mais coisa. Hoje eu trouxe isso para vocês. A gente tem aqui também, no Tocantins, o Jano Guimarães. Jano Guimarães é um cordelista que mora lá em Tocantinópolis. Deixa eu pegar alguma coisa dele aqui para mostrar. Não estou achando cordel, mas achei um livrinho. Deixa eu ver, cadê o livrinho? Ele escreve muita coisa, ele é bem atuante. E ele escreveu esse livrinho aqui, ó, No Bico do Papagaio. É uma história em cordel, a história lá da região do Papagaio, que inclusive a cidade dele faz parte, Tocantinópolis, está aqui no Bico, né? E então o Jano conta a história da região do Bico do Papagaio numa linguagem de cordel. É um livrinho lindo, um livrinho singelo, mas muito bonito. O nome do livro, No Bico do Papagaio. Jano escreve muito nas redes sociais, Jano Guimarães. Você pode acompanhá-lo aí nas redes sociais, ele é bem ativo. Nós temos aqui no Tocantins também outro cordelista maravilhoso, muito didático, porque ele é pedagogo, então ele produz suas histórias, essas histórias servem como material paradidático, ele tem todo um cuidado de utilizar uma linguagem própria para isso. Eu me refiro ao Juarez Alencar, que é esse cordelista maravilhoso. Ele trabalha na Secretaria Estadual de Educação, aqui em Palmas, e ele produz muitas coisas lindas, necessárias, importantes para o professor aí no seu dia a dia da sala de aula. O que a gente tem aqui do Juarez Alencar? A África de todos nós, excelente para o professor de geografia, explorar o continente africano, fazer uma introdução sobre o continente africano a partir de um paradidático, a partir de uma historinha em linguagem de cordel. Perfeito! O que mais que nós temos do Juarez Alencar? Nós temos evolução histórica do Tocantins. Isso aqui é excelente! Você saber como é que se deu a separação, a criação do nosso estado, em que constituiu o movimento separatista, tá tudo falando aqui. O que mais que a gente tem? Geografia em rima. Que coisa boa, introdução à geografia. Nós temos
Tributo a Gonzagão, tributo a Luiz Gonzaga, nosso rei do Baião, uma espécie ali de símbolo do Nordeste. Todo cordelista gosta de render loas, render tributos a Luiz Gonzaga. E tributo ao Paulo Freire, que é um livro que é necessário, porque muita gente está aí falando mal do Paulo Freire, sem conhecer bem essa pessoa tão especial, tão importante para a nossa pedagogia.
tudo isso na linguagem de cordel. Tudo aqui. Eu falei de artigo de Constituição Federal, aqui eu falei de datas, eu falei de fatos, eu fiz homenagem, falei de nome de pessoas, contei as histórias do nosso Tocantins. E você pode fazer isso também aí, no Lajeado. Vou contar um pedacinho para você ver como é fácil. Vou te contar a história do estado Tocantins, desde a descoberta do rio que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir. Organizações diversas, até sangue derramado para o estado surgir. Mas antes de tudo, o rio, o francês que o descobriu. No século XVII, bem no início, o que significou bom auspício? O rio possibilitava navegação e desenvolvimento para a nova região. Com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Aí eu vou falando mais, e você viu que eu falei até o tamanho do rio, falei de quilômetros, né? E a gente pode falar de qualquer coisa. Olha, aqui, por exemplo, eu conto a história de uma comunidade quilombola que tem aqui no nosso Tocantins, que é a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Você já viu falar? A comunidade da Barra da Aroeira, ela é diferente das outras comunidades quilombolas aqui no Tocantins. Porque geralmente as comunidades quilombolas, elas são frutos de quilombo, elas são remanescentes de quilombo, elas surgem a partir de um quilombo. A comunidade quilombola da Barra da Aroeira não foi assim, ela surgiu de soldo de guerra. O que é soldo de guerra? Antigamente, quando o povo ia para a guerra, que voltava com vida, ganhava um prêmio. Esse prêmio era um pedaço de terra. Então, a comunidade da Barra da Aroeira surgiu ainda no tempo da Guerra do Paraguai. Surgiu não, brotou quando um herói de guerra, seu Félix José, voltou da Guerra do Paraguai e ganhou esse pedaço de terra como prêmio. Seu Félix José foi para a Guerra do Paraguai, não foi porque ele quis, não. Ele foi porque alistaram, convocaram o filho dele, o jovem Simão. E o Simão era muito jovem e inexperiente. Se ele tivesse ido, se ele fosse, ele ia morrer. Antigamente, era aceito que o pai pagasse alguém para ir no lugar do filho, quando o filho era convocado para ir para a guerra. O seu Félix José, quando viu que o filho dele foi convocado, ele falou, meu filho vai morrer. Ele não tinha dinheiro para pagar ninguém. Ele falou, então eu vou no lugar do meu filho, já que eu não posso pagar ninguém. Então ele se alistou no lugar do filho e foi para a guerra. Lutou e voltou com vida. E quando ele voltou com vida, o rei daqui, que ainda era rei na época, o rei Dom Pedro II, deu um pedaço de terra para ele. Esse pedaço de terra era tão longe para quem morava lá no Rio de Janeiro, seu Félix José era do Rio de Janeiro. O pedaço de terra era, sabe aonde? No norte do Goiás, aqui no nosso Tocantins hoje. Lá no município de Santa Teresa, nas terras de São Domingos. Seu Félix José era tão pobre, coitado, ele não tinha perspectiva de vida. Ele pegou um pedaço de terra, ele pegou o papelzinho que estava escrito lá, assinado pelo rei Dom Pedro II, dizendo que ele era dono dessa terra aqui,
E ele veio embora atrás da terra dele. Chegou aqui, ele ficou morando, ele constituiu família, ele teve um bocado de filho, ele viveu a vida dele, ele morreu, os filhos dele tiveram outros filhos, os filhos dos filhos tiveram outros filhos, os filhos dos filhos dos filhos tiveram outros filhos. E hoje, esse povo todinho mora na comunidade quilombola da Barra da Aroeira, que é esse pedaço de terra que o Félix José ganhou lá no tempo de Dom Pedro II. Então, sabe como é que eu conto essa história? Bem aqui no Epopeia. Eu conto em 14 versos, conto numa linguagem econômica, porque verso tem que ter linguagem econômica. Você não pode falar tudo que você quer no verso, senão esse verso fica deselegante, esse verso deixa de ser verso e vira prosa. Então, para isso, a gente escolhe cuidadosamente cada palavra que quer colocar e fala nas entrelinhas. O que é entrelinha? Entrelinha é quando a gente deixa subtendido ali. A gente não escreve, mas deixou a entender. Entendeu? Então, essa história da Barra da Aroeira que eu te contei aqui, eu contei aqui em 14 linhas, em 14 versos, bem assim. Temos a comunidade negra da Barra da Aroeira, remanescente de guerra, em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem o ai a sangrenta guerra do Paraguai, substituindo seu filho que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar, para receber ao voltar as terras de São Domingos que o rei D. Pedro II se dignou a doar. Então tá aí a história da Barra da Aroeira contada em poucos versos. Aqui nesse livro também eu conto muita coisa da história do Tocantins. Eu conto, por exemplo, sobre um dos menores rios do mundo que está aqui. Você conhece ele? Temos o Rio Azuis, no município de Aurora, que é um dos menores do mundo onde a beleza mora. Tido como impressionante, envaidece todos nós. Menos de 300 metros da nascente até a foz. E você então vai poder conhecer muito do Tocantins e vai poder aprender a fazer cordel com o livro Epopeia Tocantinense. Tem bem aí na biblioteca do Lajeado, tem muitos exemplares. O projeto Tocantins Poético e Lendário doou aí para a biblioteca. Veja aí, aprenda, pegue emprestado, conheça um pouco mais da nossa história tocantinense e aprenda a fazer cordel, que você vai ficar lendo, você vai ficar pegando a prática e você vai se transformar num cordelista também. Não é difícil? Não é difícil ser um cordelista, porque a literatura de cordel é literatura popular, ela não precisa de sofisticação. Muitos cordelistas famosos nem estudaram. Alguns nem sabiam escrever, como é o caso dos cegos cordelistas nordestinos. Eles não aprendiam a escrever, porque naquele tempo, quem nascia cego não ia para a escola. Não tinha linguagem de braille. Então, aqueles cegos cordelistas, eles não aprenderam a escrever nem a ler. No entanto, eles produziram histórias maravilhosas a partir da literatura de cordel. Tente! Você vai conseguir. Vou te dar uma dica, tá? Vou ensinar aqui uma técnica para você fazer o seu cordel. Ó, geralmente, a gente faz a estrofe. O que é estrofe? É a união de verso. Geralmente, a gente faz a estrofe de cordel de 4 versos. Antigamente, tinha que ser de 8. Agora, não. Agora, pode ser do tamanho que você quiser, que a sua inspiração mandar. Mas a gente começa com 4 versos, a famosa quadrinha, porque é mais fácil de fazer. Depois, quando você ficar craque, aí você vai fazendo diferente. Agora, eu vou ensinar
aqui nessa oficina, fazer cordel a partir de quadrinhas, fazer histórias de literatura de cordel a partir de quadrinhos. É bem simples, muito simples, presta atenção. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar. Ó, você vai fazer, quadrinhos são 4 versos, certo? Então, quando a gente faz um quadrinho na literatura de cordel, que tem que ser rimada, a gente garante a rima na última palavra do segundo verso. Bem aqui, ó. Como é que você garante isso? Olha o meu exemplo. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Então, terminou em del. A última palavra do segundo verso é cordel. Então, a gente vai fazer um banco de palavras que combinem com cordel, que rimem com cordel, ou seja, que terminem em el. Então, quais as palavras que a gente vai escrever aqui no cantinho da página? Ó, papel? Papel combina com cordel. Mel, céu, chapéu, pinel, anel. E todas as outras que você for lembrando, você vai colocando, certo? Vamos continuar? Vamos. Ó, estou ministrando oficina de literatura de cordel, mas vou ter que parar para procurar meu chapéu. Você viu que o chapéu rimou com cordel? Mas se você não quiser, você pode mudar a rima. Vamos pegar outra palavra que está aqui no seu banco de palavras? Vamos pegar a palavra mel? Vamos. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Adoro fazer isso. Parece que estou no céu. Ó! Não, mas você não queria rimar, não era com céu, não era com mel. Ah, tá bom. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Gosto tanto dessa arte, ela é doce como mel. Ah, viu aí? Aham. Então, você pode fazer a rima que você quiser. Faz um depósito aqui, um banco de palavras que vão rimar com a última palavra do segundo verso da quadrinha que você quer fazer. E aí, ó, vai trocando, igual você troca de roupa, até dar certo, até você gostar do verso, até você achar que a estrofe está redondinha, que ficou muito bonita. Aí você passa para a seguinte estrofe, e depois passa para a seguinte, passa para a seguinte. No final, você vai ter tantas estrofes que você vai conseguir fazer um livro, ou pelo menos um livretinho, assim, certo? Então, tente, porque pra gente conseguir, pra gente ficar bom na coisa, a gente tem que treinar muito, né? Se o jogador de futebol compra um livro ensinando as regras e ele lê esse livro todo dia e ele decora esse livro, ele aprende tudo de trás para frente, de frente para trás, mas se ele não entrar no campo para treinar, ele não vai ser um bom jogador. Ele pode ler e entender tudo 1000 vezes, mas ele precisa da prática. Então, pratique. Primeiro você tem que ler, porque ninguém dá o que não tem, não é? Então, você tem que ter muito para dar, ou seja, você tem que ler os grandes cordelistas, ler muito os bons cordelistas, para você ir educando seu ouvido, para você ir pegando o jeito, pegando a mão, como a gente diz, para você aprendendo a fazer essas rimas bem redondinhas, e depois você começa a praticar usando essa técnica que eu te ensinei do banco de palavras para rimar com a última palavra do segundo verso de cada quadrinha. Não tem erro, é infalível, tá? Então, eu acho que a gente está chegando aí ao fim da nossa oficina. Você pode acompanhar estas e outras, tá? Aqui no nosso canal.
nós estamos disponibilizando 19 oficinas de temas variados. Então veja todas, compartilhe. Todas elas foram feitas com muito carinho para você aí do Lajeado. Olha, esqueci de mostrar os cordéis que os alunos de Miranorte fizeram numa oficina assim como esta. Eu estou mostrando para você ver que você também pode fazer. Esses cordéis aqui são cordéis diferentes, mas todos com o mesmo tema. Todos falam de quê? Da história de Miranorte. Pessoas diferentes fizeram cordéis diferentes com o mesmo tema. Você pode fazer várias histórias. Isso aqui foram alunos, crianças que fizeram. Então, abuse, faça, tente, você consegue. O cordel é literatura popular, como eu disse. Ela brota do povo, ela não precisa de sofisticação, ela não precisa de burilamento. Todo mundo dá conta de fazer, até quem não estudou, até quem não foi na escola, até quem é cego e não sabe escrever. Então, pegue essa técnica aí que eu te passei, aprenda a fazer e faça muitos cordéis, falando aí das riquezas culturais, das riquezas naturais do Lajeado. Espalhe literatura de cordel por esse mundo, conte a história do Lajeado lindamente, leia todos os livros que você encontrar pelo caminho, plante uma árvore, adote um animalzinho se puder e seja feliz. Tchau!